Essa semana, converso com a enciclopédia do Porto, meu amigo Geraldo Pierotti. Geraldo, obrigado por estar aqui com a gente no Porto 360 Entrevista, tá imperdível. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo uma enciclopédia do setor portuário, um grande amigo, e eu falo e não vou me cansar de repetir que na minha trajetória portuária eu dei a sorte de ter grandes mentores e amigos do meu lado. E hoje eu recebo um deles, Geraldo Pierotti. Que prazer te ter aqui. Porto 360. Patrocínio. Poxa, Marcos, o prazer é muito meu, muito honrado aí, surpreso com o seu convite e muito grato pela imagem que você faz de mim, né? Tem que tomar muito cuidado que isso aumenta a minha responsabilidade, né? Não posso É isso aí, sempre é certo, isso aí. né? E do meu lado eu divido a responsabilidade, porque se alguém vai lá e me corneta, se assim eu posso dizer, né, como dizem na resenha do futebol, eu posso dizer assim, eu aprendi com o Geraldo, aprendi com aquele, aprendi com aquele, então também divido a minha Legal. responsabilidade. Mas brincadeiras à parte, você sempre foi um grande amigo e eu não me canso de dizer uma pessoa que eu aprendi e aprendi muito dentro do setor portuário, Geraldo. Muito obrigado. Isso deve ter sido, eu não percebi isso, foi espontâneo então, naturalmente, mas fico feliz que de alguma forma influenciei você ou ajudei você a se tornar esse ícone do Porto de Santos, né? Sempre digo para você, agora todo mundo está dizendo, mas no primeiro momento dos seus programas que vai ao ar na TV Tribuna sábado de Sim. tarde, logo no quarto, quinto programa, eu disse para você, você já está na história do Porto, você já fez pelo Porto em 2, 3 meses de programa mais do que muita gente, porque o Porto sempre foi uma coisa meia fechada, assim, quer dizer, a imagem do Porto nunca foi exatamente ou corretamente avaliada pelas pessoas que não trabalham com o Porto, né? Não obstante isso, o Porto é o principal lugar da economia da Baixada Claro. Santista, né? E sem falar de São Paulo e do Brasil, né? Então você tem feito pelo Porto, né? De uma forma que eu já disse para você, você merece uma Eu estátua. tenho esse Você vídeo merece, gravado. Eu tenho esse vídeo gravado. O merece Geraldo uma, me mandou um vídeo uma vez falando sobre isso. merece uma estátua em vida, porque realmente você traduziu para as pessoas da Baixada que não conhecem o Porto. Você traduziu os assuntos técnicos, os assuntos econômicos, operacionais para Uma linguagem, né? uma Que todo linguagem que mundo todo mundo entenda. entende, todo mundo se admira e se fascina, porque o Porto é fascinante. Não tenho a menor dúvida disso. Geraldo, não estamos aqui para falar do Maxwell, estamos aqui para falar de você, da história da G. Pierotti. É onde eu quero me aprofundar. Essa é a pauta do nosso programa de hoje. Esse ano, 74 anos, né? A gente olhar uma empresa com 74 anos é um orgulho, né? Não só para nossa região, mas para qualquer empreendedor. Como é que começou a história da G. Pierotti? Eu sei que é Mansueto Pierotti, mas me conta lá atrás como é que começou a história de empreendedorismo dessa empresa de sucesso da nossa região. Então, a história da empresa é uma história muito bonita, porque o meu pai era um funcionário de confiança de uma empresa de propriedade de um sueco, uma empresa pequena de fornecimento de navios, chamada Soderstrom, que ficava ali onde ficava o Santos Hotel, ali na praça, perto da Praça da Ajuda. República, perto da Praça Santos da Hotel, República, no centro de Santos ali, no centro na de Praça da Santos, República. que pegou fogo em 1949. E Foi quando foi fundada a empresa, foi, 1949. e lambeu a quadra inteira. Uau. E a empresa do Sodexo, onde meu pai trabalhava, era um armazenzinho. Eu tinha 2 anos, eu conto de ouvir falar, né? Que fazia parte dessa quadra, né? Então, quando pegou fogo no hotel, os vizinhos também foram em Sim, derrocada, né? claro. A empresa fechou, ele não tinha grande capital, ele já era uma pessoa com uma certa idade, certas morbidades, né? Comorbidades. Comorbidades, e ele acabou falecendo meses depois.
E o meu pai ficou desempregado com 2 filhos, que o meu irmão é de 44, eu sou de 47. Minha mãe trabalhava para fora, costurava, não, a gente morava na Vila Matias, ela costurava. Tinha 2 anos, então, né? Quando Tinha 2 foi anos, fundada a empresa. morava aí, e minha mãe costurava para ajudar meu pai, fazia camisas e tudo, costurava em casa, e meu pai ficou desempregado. Acontece o seguinte, que ele como o principal, quase o único funcionário da empresa, do Sodexo, ele, naquela época, tem que fazer um retrospectozinho, naquela época não tinha telex, não tinha fax, não tinha... né? Era outra O navio realidade. ficava 20 dias no porto, né? Chovia, fechava o porão, ventava, fechava. Então, diferente de hoje, quando o navio chega às 6 horas da manhã, vai embora meio-dia, né? Então, como é que funcionava o fornecimento de navio naquela época? O navio chegava, o visitador ia a bordo, né? A gente pegava navio no navio. Eu peguei essa época também, não em 49, mas durante muitos anos ainda foi assim. A gente não tinha como pegar o navio antes do navio chegar, não dava para falar Ele com... tinha que estar atracado para ou, você poder... ou a gente ia para o pegar o exterior, ou a gente ia para o exterior e sensibilizava na sede dos armadores para que orientasse os comandantes para comprar. Mas nessa época não existia isso. Então meu pai era um homem que ia para bordo. E como é que funcionava isso? O visitador ia para bordo e ele vinha cheio de amostras, soquete de lâmpada, alicate quebrado, não sei o que, válvula conexões de hidráulicas, materiais elétricos, então vinha com uma sacola de peças e amostras. partes de motores, Tudo, o que quer que seja. coisas para serem repostas, né? Então funcionava assim. Normalmente os fornecedores a navios, né, a pessoa fala fornecedor de navio, mas o certo é a navio. Né? Navios. Aliás, eu quando fui presidente da Associação Brasileira, eu consertei o nome, porque era de navios. Muito bem. Então, esse profissional vinha e passava ia na loja de artigo elétrico, ia na loja de artigo hidráulico, ia na... Né? Gerando, eu fico imaginando, desculpa te interromper, mas assim, não existia número de série de lâmpada, modelo, ou seja, Não. era uma caça mesmo que Não, tinha de ser feito pelo amostra. centro de Santos ali, né? Ou até provavelmente às vezes em São Paulo. Amostra. Então, meu pai Uau. fazia isso. E ele fazia... um dos maiores fornecedores da empresa do meu pai chamava-se Antônio Marcos Ferreira Filho, que tinha uma loja de ferragens na João Pessoa 150, onde hoje é a Tecidos Bandeirantes. Sim, sim. Ali conheço. Sim. Muito bem. O seu Ferreira tinha uma loja de ferragens grande ali, onde ele tinha materiais hidráulicos, elétricos, ferramentas, louças. Né? E naquela época a loja de ferragens trabalhava com um pouco de tudo, miscelânea, né? Sim. E o meu pai, sempre que vinha de bordo, ele vinha até com a bênção do patrão dele, né? Na verdade, Claro, o cliente do seu Ferreira era o patrão do meu pai. Então ele mandava lá, meu pai ia lá e levava aquela sacola cheia de miscelâneas, né? Para ver o que o seu Ferreira tinha, né? Então, Olha isso. veja só, né? Então o que o seu Ferreira tivesse dentro de dava os preços, meu pai ia para bordo, ou o patrão dele levava os preços, o comandante autorizava. Então tinha esse trabalho, não era ir lá pegar exclusivamente, Não. já pegava e vendia a bordo, não. Não, Tinha que voltar a bordo para perguntar se o comandante concordava com o Claro, preço. Claro, porque ninguém compra nada sem saber o preço. É Naquela verdade, época não. já era- Eu não tinha pensado nisso, mas claro. olha a trabalheira que dava. Então, ele ia e tal, dava o preço, tudo bem, aprovado, sei lá, 100% das coisas, 70%, 40%, ou uma coisa só, ou duas e tal. Meu pai voltava, tá bom, me dê isso, me dá um copo, me dá um alicate, uma válvula aí, sei lá, muito bem. Então, E aí nesse trabalho tinha uma comissão, é claro, né? Não tinha não comissionamento? tinha nada, não, nem era adequado que tivesse. E como era remunerado naquela época? Não, meu Geraldo? pai era funcionário da empresa dele. Ah, ele era funcionário da empresa. A empresa que era remunerada através de uma comissão, é isso? Não, O fornecimento do navio. veja, só para a gente poder esclarecer aqui. O cliente da empresa do meu pai, que meu pai trabalhava, que era Sodexo, era um navio. Perfeito. E o Sodexo era cliente do seu, entre outras empresas, era cliente da Ferreira. Entendi. Então a Ferreira vendia para a Sodexo e a Sodexo vendia para o navio. Vendia para o Não navio. tinha comissão nenhuma na parada. Sim, né? era só uma revenda Só exclusiva. revenda. Mas a pessoa que ia sempre lá e que falava com o seu Ferreira era o meu pai. Sim, era o teu pai que fazia esse trabalho. Aí tá a história bonita, né? Então, o meu pai estava muito triste, sentado assim numa beirada de porta, me lembro, perto ali do seu Ferreira e tal. Acho que você até que estava chorando, eu não sei exatamente como é que foi, mas ele estava muito depressivo, assim.
E o Ferreira, o que que é, Mansueto e tal? Ele disse, não, estou desempregado, meu patrão faliu, né, e tal. Ele falou, por que que você não começa a sua empresa? Eu disse, mas como eu vou começar? Olha isso. Eu não tenho para onde ficar. E se você for hoje na Bandeirantes, vai lá, que eu acho que ainda era dos parentes do Champollion Dib, Bandeirantes, Eu falo que é muita história, eu você falo. vai ver que ela vai quase até Amador Bueno, onde ficava a padaria Cirilo. Quem for da minha idade, você é muito... Não, você eu é não muito lembro. garoto. Padaria Mas Cirilo, eu não lembro. quem for da minha idade sabe o que eu estou falando. Então, esse imóvel que ainda existe nas mesmas características da época, ele devia ter uns 10 de frente, 12 de frente, devia ter uns 70, 80 de fundo. Uau. Batia quase na Amador Bueno, porque João Pessoa, do lado aqui, do mesmo Sim, lado da TV sim, Tribuna, sim. Lá na frente. Então, a loja de ferragens tinha um balcão grande de madeira, de madeira maciça, aquelas prateleiras de pé direito, de 10 metros de pé Imagina. direito, que para pegar as coisas na prateleira subia. Colocava escada, subia uma subia. escada de correr, tinha uma escada. Chegou a ver escada de Sim, correr? sim, Escada sim, sim. tipo de. Igual biblioteca, né? Antigamente Isso, na biblioteca era tal, assim também. Então, muito bem. E lá no Antigamente fundo. não, ainda é hoje, né, um dia. Lá no fundo não tinha nada. Tinha um giral, que chama giral, que é uma espécie de mezanino de madeira, onde ficava o contador, que se chamava Salvador, que era o contador Olha isso. do seu Ferreira, e tinha um espaço vazio lá. Ele falou, por que você não vem trabalhar? Você vem aqui, eu te dou guarida aqui, você fica aqui, monta teu escritóriozinho ali. Ele falou, mas e como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, você vai no navio, traz as coisas, eu te entrego, você vende para o navio, quando você receber, você me paga. Assim, bom, e quando for... Sempre alguém dando oportunidade, Sempre, né? o pra que Ferreira... O você- Ferreira Eu tive essa sorte na minha vida, Até abri um hoje- programa assim, né? até E hoje eu falo nele, imagina. Depois tem uma acaba se história... emocionando porque porque depois, é uma gratidão. depois o Ferreira veio trabalhar comigo. Com as Olha coisas. isso, Essa é uma olha história, como esse é a o final da vida. história. É uma coisa... É a vida. Bom, isso lembra meu pai, tudo. Não sabia que eu vim aqui para isso. Viu? Não, eu sou assim, tu me conhece. Aqui as pessoas falam assim, Maxwell, qual é a pauta? A pauta aqui é surpresa. Chegamos aqui Pois é, e hoje muito a pauta bem. é prestar homenagem. É isso mesmo, Muito essa obrigado. história tão bonita da G. Pierotti. E Então, daí- fico feliz de te deixar emocionado, Ah, porque mas só- quero que esse programa aqui também fique para posteridade. Eu já fiz um para TV, você sabe disso, né? E quero te dar esse segundo presente também, Legal. porque eu quero que teus netos assistam, teus bisnetos, essa história da tua família tão bonita. Muito obrigado. Mas vamos lá, vamos seguir em E frente, aí, deixa a olha, emoção como de é que eu lado. faço? Não, como é que eu faço? E quando for comida, quando for gêneros alimentícios, eu não trabalho, você trabalha com ferramenta, com louça, com. Aí você, não, aí eu te adianto o dinheiro, você vai no mercado, compra, Quando quando receber você a mesma receber, coisa. você me paga e tal. E meu pai começou a vida assim, Uau, tá certo? que história Foi bonita. para lá e tal, muito trabalhador, né? É um homem que só tinha terceiro ano primário, mas cara empreendedor, trabalhador e tal. E aí foi crescendo e tal. Logo em seguida, foi criado o Conselho Nacional, foi criada a Frota Nacional de Petroleiros, que antecede a Petrobras, é da época do Conselho Nacional do Petróleo. Isso é história Sim, também. O sim. Conselho Nacional do Petróleo é anterior à criação da Petrobras. E a Frota Nacional de Petroleiros também é anterior à criação da Petrobras. Depois, quando a Petrobras foi criada, ela encampou a Frota Nacional de Petroleiros. Meu pai, por relacionamento, porque meu pai era um homem muito comunicativo, muito alegre, muito brincalhão, e ele fazia amizade muito fácil. Eu não sei exatamente como, ele teve uma indicação de que existia essa nova companhia, ele foi para o Rio de Janeiro e tal, e ele pegou a exclusividade do fornecimento. Eram navios Olha pequenos. Naviozinho tem, inclusive, foto lá na empresa, um dia, quando você for lá, eu te mostro. Navio chama tipo Salt 50, eram navios bem pequenos, que transportavam produtos de petróleo, essas coisas. E aí ele pegou essa exclusividade e começou, em 51, 52, começou a progredir muito com isso, né? Porque, inclusive, ele tinha um pouco de dificuldade com línguas, né? Ele não falava inglês. Apesar dele ir para bordo dos navios suecos, ele ia digamos assim, pela comunicação dele, pela vontade de servir. E Então, pela mímica mesmo, pela né? mímica, Isso, né? aquilo. Então aí o grande valor dele, né? Então, mas quando ele começou a trabalhar então com navios nacionais, ele se desenvolveu muito mais, porque aí sim ele podia se explicar melhor, entender melhor e tudo isso. E aí a empresa começou a progredir de uma tal maneira que ele já como
E o contador, outra coisa, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar o contador. Ele falou, mas o meu contador vai ficar em cima de você ali. Porque Se aqui precisar. o giral era assim, né? Aqui tá a nave principal, lá no fundo, onde estava a loja de ferragem, lá no fundo tinha uma área vazia, no chão, onde tinha um quadrado assim de, sei lá, 5x5, ele fechou com isso e ainda peguei. Eu ia menino lá. Na época chamava Duratex, que é uma espécie de Duratex. compensado. Duratex era uns compensados furadinhos e tal. Quem for teu pai sabe do que eu estou falando. Né? E em cima, um giral, aqui em cima assim, ia para uma escada de madeira e tal, tinha um Mezanino que o contador mezanino de ficava lá. madeira, e lá ficava o contador, que no final acabou sendo compadre do meu pai também, que estava começando a vida dele. Então, o meu pai começou a vida através de mecenato de pessoas, especialmente do Ferreira, né? Então, Como é que o Geraldo entrou nessa história, né? pois é, aí ele começou a melhorar e ele, então, tem uma história engraçada aí que vai falar da Marcela aqui. Vamos lá. Marcela Pierotti, repórter aqui da TV Tribuna. Me lembrei de Um beijão pra Tem você. nada a ver, mas é só para dar um pouco de graça na Sim. coisa. Aí ele foi ali na Martim Afonso, tinha umas casas muito degradadas, com piso de terra alta e tal. Ele derrubou aquilo tudo, né? E fez fez como é que eu vou dizer, fez filho na barriga dos outros, porque tinha até cobra lá. Uau. Ele teve que tirar 1,5 metro de aterro para fazer, Meu Deus. para deixar no piso da rua e tal. E eram 4 números, de 73 a 79. Então existe ainda. Em frente àquele prédio que tem na esquina onde era a tribuna, ali na Martim Afonso. Tá. Naquela época, João Pessoa ainda não tinha sido aberta. Então ela ficava uns 20 metros para dentro. Uma pessoa não tinha sido aberta. João Pessoa era estreita. Era estreita e Você não fechada. sabia disso? Não sabia. Eu falo que eu aprendo. Eu adoro bater papo com o Geraldo porque eu aprendo todo dia. Foi então. Agora o prédio que era a segunda casa da Mansueto, né, que foi essa aqui que foi reformada, ela está quase na esquina, se já que não está na esquina. Mas antes ela não era na esquina, porque antes tinha um bar, tinha ali umas coisas até chegar onde era. Muito bem. E aí, por que tem uma coisa engraçada aí que não tem nada a ver com o assunto? Porque em cima era uma casa de meretrício, e cuja encarregada, para não usar um nome mais pesado, era Marcela. Olha, mas, Geraldo, cuidado com o que você vai falar aqui. Quando a minha filha nasceu, quando a minha filha, a Marcela é minha terceira filha, um filho chama Gustavo, a segunda chama Juliana. Quando a Marcela nasceu, que foi meio temporona, porque a Marcela é 5 anos de distância da Juliana, que aliás fez aniversário ontem. Já que um Quando a beijão pra Marcela Juliana e um nasceu, abraço pro Gustavo. a minha mulher escolheu, a Luísa escolheu, vamos chamar de Marcela. Foi uma guerra, meu pai não queria, porque na cabeça dele Marcela era o nome que não ele lembrava. Marcela, tá gravado, não fui eu que falei, foi teu pai que tá dizendo Pois que mas então, aí a gente foi para lá. Histórias da vida. Ele foi para lá, isso foi nos anos 50 e pouco e tal, uns 10 anos depois, ela 59, por aí. Então ele reformou e fez uma loja de ferragens bonita. Tinha loja, uma época, inclusive, o pessoal antigo vai lembrar, tinha uma âncora, ele comprou uma âncora, no final nós vendemos a âncora. Tinha uma âncora na porta da empresa. Porque era mais, porque eu esqueci de falar. Apesar da baixa escolaridade, já pensando em marketing, né? Já olhando, uma forma de se fazer marketing. Até hoje tem gente que fala. Depois eu vou te mandar uma forma de se foto. fazer Eu tenho marketing. foto disso aí. Manda Se pra você gente, mandar, eu quero que a produção coloque aí essas legal, imagens pra gente. Eu vou mandar. E eu esqueci de dizer o seguinte: quando ele pegou a Petrobras, a Fronap, pegou exclusivamente em material, não era alimentos. Então, ele abandonou a navios que compravam comida, porque quem comprava comida para a Petrobras vendia era uma outra empresa, chamada Casa Aimoré, também para a história, para o teu conhecimento, que ficava na rua Frei Caneca, Olha só. né, do senhor Orlando Morgado. Quem está ouvindo vai lembrar disso. Né? Então, ele só atendia material. Então, ele montou uma loja de ferragens. Tinha manômetros, termômetros, pirômetros, ferramentas e tal. Eu fui para lá, meu irmão foi para lá com 12 anos, meu irmão Eugênio, porque meu pai tirou ele do Colégio Santista e colocou ele para estudar de noite no Colégio Tarquínio Silva. E ele começou a trabalhar com 12 ou 13 anos. Porque a empresa estava crescendo, ele já estava precisando de ajuda. E pôs o meu irmão para trabalhar cedo, né?
E eu fui para o Colégio Santista, porque nós dois estudamos no Colégio Cesário Bastos, porque meu pai não tinha dinheiro para pagar escola particular para nós. Cesário Foi Bastos, estudar na escola pública. Cesário Bastos, que hoje acho que é a universidade, né? Ali do lado da CET, nós estudamos ali, até o Unip, quarto. se não me falha a memória, né? A Unip fica ali, não é isso? Não sei, eu acho que, Ao lado da acho que, CT? eu acho que era, antigamente era uma extensão da USP, não era? Não tinha coisa assim? Não me Não recordo. sei. Bom, mas era ali. isso é O prédio está ali ainda. Grupo Escolar Doutor Cesário Baixo. Aliás, eu sempre lembro ali, porque você sabe que eu sou ligado ao samba, e no dia do samba, que é 2 de dezembro, tem sempre é comemorado ali, porque ali tinha o quilombo do Pai Felipe, ali no pátio Olha só. no pé do morro, ali no pátio da CET, tem o quilombo do Pai Felipe. Então o Marechal do Samba, que é o J. Muniz Júnior, faz uma roda de samba ali, eu estou sempre ali. Aí eu fico lembrando do tempo que eu estudava ali. Muito bem. Então eu saí dali e fui para o Colégio Santista. E eu continuei estudando. Meu pai não queria que eu saísse e tal. Eu fui estudando até o terceiro colegial, terceiro científico. Quando eu me formei no científico, eu fui fazer faculdade de Direito. Eu ia trabalhar com meu pai nas férias. Com 13, 14 anos, trabalhava meio período, nas férias e tal. Quer dizer, eu tinha conhecimento da empresa, mas não trabalhava. Profissionalmente, não trabalhava mesmo. Já estava se envolvendo, né? Envolvendo. Então, quando eu me formei no terceiro científico do Colégio Santista, e eu prestei exame para a Faculdade de Direito, vestibular, e entrei. Tive sorte de entrar no primeiro ano, em 1967. Eu ia fazer 20 anos. Foi aí que eu fui para a empresa. O meu irmão já estava lá e tal, eu já fui com uma ideia um pouco mais acadêmica. Sim, e tal, fazendo fui mal. ajudando. Entrando nisso, né, Geraldo, a gente percebe que são 3 gerações agora, né? A gente vê a geração do seu pai, a sua e dos seus filhos agora. Normalmente, né, grandes especialistas falam isso, que a primeira geração ela constrói, a segunda gasta e não sobra nada para a terceira geração, né? Normalmente é assim que as coisas funcionam, nessa transição. E a tua empresa hoje é uma empresa de sucesso no mercado, renomada, capitaneada aí pela terceira geração. Como é que é o segredo, né, de você ter tido a habilidade de transicionar isso, né, para essa outra geração, né? Ou seja, para os teus filhos. Como é que foi essa transição, principalmente com esse mundo disruptivo da tecnologia? Você contou lá do seu pai entrava no navio, pegava o material. Hoje não, ele já encomenda, né, às vezes produtos para serem recebidos aqui no Brasil, quando o navio ainda está lá na Europa, né? Então, você tem muita tecnologia envolvida. Como é que você preparou? Né? Qual é o segredo para isso? Tem muita gente que nos assiste e que são empreendedores e que estão até nesse momento de transição para outras gerações. Qual foi o segredo? Olha, o segredo foi não forçar ninguém a fazer nada. Tanto isso é verdade que você vê, a Marcela é jornalista, né? Às vezes até um pouco... Pessoal, pô, o que você está fazendo aqui? Teu pai é empresário. Sim. E tal. De vez em quando alguém dá uma... Mas aí é paixão, a gente está falando de paixão, paixão. né? Jornalismo, como ela fala, é jornalismo na veia, né? veia. A outra, a Juliana, é psicóloga, é pós-graduada, mestrada pela PUC, e ela é alta funcionária da Fundação Dom Cabral. Fundação Carlos Chagas, que é essa fundação que faz concursos públicos, concursos no Banco do Brasil. Sim, coisa, então ela também... E o meu filho, ele foi fazer... Ele fez NPOR, o Gustavo, se destacou, foi convidado a fazer um estágio, se destacou, foi convidado a se profissionalizar. Mas como ele não era de Agulhas Negras, é só 7, 8 anos, né? Então ele foi ser oficial do Exército, chegou até primeiro-tenente em Caçapava. E eu não tinha nenhuma... Ele também, como eu, nas férias, enquanto ele estava em Santos, antes de ele entrar no Exército, ele ia lá de vez em quando, trabalhava lá meio período e tal, com a gente. Mas nada assim obrigatório. E aí, quando ele foi obrigado a sair, porque no Exército, o que não é de Agulhas Negras, chama oficial temporário, não sei se você conhece isso. Não. Eles não podem ficar Eu não muito... servi. não muito tempo, e ele ele serviu em Caçapava até. Ele não queria ficar em Santos, então isso é outra história que não cabe contar aqui. Porque aqui eu era amigo do pessoal, ele dizia, pô, aqui se eu fizer uma coisa errada, eu apoio mais que os outros, porque sou teu filho. Se eu fizer certo, ninguém dá valor, porque ele diz que eu sou... teu filho, o coronel é teu amigo, e não fez mais obrigação. Então ele foi para Caçapava. E aí, quando ele foi obrigado a se desligar, ele já estava com 26 anos, 27 anos, ele chegou, olha, eu estou saindo de lá e tal, eu
queria começar a trabalhar com você, o que você acha? Aí eu fiquei, bom, eu já não esperava mais isso, né? Mas eu estou muito feliz e tal. E ele veio, se formou em administração, enquanto ele fazia o exército, lá em Taubaté. Depois ele foi para os Estados Unidos, fazer um curso porque eu era fornecedor, eu era presidente da Associação Brasileira dos Fornecimentos a Navio. Depois, se tiver tempo, quero falar nisso, nós vamos ter uma convenção agora em Brasília, no próximo dia 23 e 24. Uma coisa importante. De agosto. Agosto, tá aí. Tá aí. Deve ir o Márcio França, deve ir o Almirante Lima Filho, da ANTAC, vai gente grande lá. Legal. Bom, temos muitas dores. Depois tem que fazer um programa só sobre isso. Não, nós vamos fazer um programa. Hoje o programa é da G Pierotti. Quero saber da tua história. Tá bom, então tá bom. A casa é tua. Depois você Tá volta bom. aqui, a gente vai contar. Legal. Como eu costumo dizer, a gente escova o bite. A gente vai ser Legal. mais técnico lá. Legal. Mas hoje o programa é sobre você, sobre a Legal. tua família, sobre a tua Então, isso empresa. aí. Então ele veio, né? Ele foi. Aí o que acontece? Ele foi fazer um curso de inglês na Califórnia. E esse curso eu paguei um estágio dentro do pacote. Foi um pacote de 9 meses. Nos últimos 3 meses, ele tinha direito a fazer um estágio, duas tardes por semana, trabalhando em qualquer estabelecimento americano lá, para praticar o inglês nativo, porque o inglês que ele foi aprender é com cubano, com Sri Lanka, com egípcio, né? É tudo estrangeiro. Então, Claro. estão ali aprendendo, tem um professor americano, e o resto é tudo não é nativo. Sim, Então, sim. então, o final dos últimos 3 meses do curso, quando o cara já está avançado, eles dão essa oportunidade. Você tem que pagar isso. Você, porque trabalha numa farmácia, num açougue, num supermercado, sei lá, onde lugar. Por quê? Posso fazer um recorte, se você me permitir, Geraldo? Eu às vezes sofro algumas críticas, né? Você falou da linguagem, de ter uma linguagem fácil para o setor portuário, e às vezes sofro algumas críticas, porque eu utilizo algumas palavras em inglês, né? Isso é de maneira proposital. Às vezes eu falo mindset, eu falo network, eu começo a inserir essas palavras para que possa despertar nas pessoas o interesse pelo segundo idioma. E aí vai a minha pergunta. Nesse mercado portuário que a gente tem, o idioma era fundamental alguns tempos atrás, né? Hoje é obrigatório? A minha empresa é. 70% Das transações? Não, 70% das funções da empresa precisa de inglês. E aí, depois eu vou falar sobre isso, senão eu estou meio desarticulado. Não, sei o quê. Não. Mas É nós que eu estamos acho isso nós importante estamos vir de você, pensando- porque Não. as pessoas precisam aprender esse segundo idioma, A né? gente está pensando agora na empresa, quando a gente falar dos planos futuros, mas já falando sobre isso, uma das coisas que está no nosso plano estratégico, lá no plano de ações, de novas ações, é proporcionar inglês para motorista e ajudante de caminhão. Olha aí. É isso aí. Porque não é obrigatório, porque vai um visitador falando inglês, alemão, italiano, espanhol, depende, mas às vezes falta o visitador, o motorista tem que ir para bordo sozinho. E aí, se ele falar inglês um pouquinho, pelo menos, ou o ajudante, facilita o embarque e corre mais rápido. Crescimento para ele, para que um dia ele possa ser um visitador. Do inglês, Não. sem dúvida, já ocorreu isso. Voltando no Gustavo, vai. Bom, e aí então o que acontece? Ele poderia fazer esse estágio, mas como eu era presidente da Associação Brasileira dos Fornecedores a Navios, com um assento no board da nossa International Ship Supply Association em Londres, onde eu convivia com os meus colegas de 40 países, nós tínhamos um board, a diretoria, Sim. não executiva, mas todo ano, 2 vezes por ano, a gente se reunia em Londres, fora a nossa convenção, que iam todos os associados do mundo inteiro, tinha a reunião dos presidentes nacionais. Então eu tinha network no mundo inteiro, na minha área. E eu liguei para o meu colega dos Estados Unidos, que ficava em Fort Lauderdale, Próximo à Flórida. o Alex, Flórida e Miami. o Alan, e eu falei, eu preciso da indicação de uma empresa nos Estados Unidos, na costa oeste, lá de São Francisco, aquele lado lá, porque que possa ter o meu filho fazendo um estágio gratuito, sem ganhar nada, 2 vezes por semana numa tarde. Mas eu quero uma empresa boa, séria. Porque, como todo ramo, no meu ramo também tem os tranqueiras, né? Isso em qualquer lugar. Muito bem. Então ele me indicou uma empresa que hoje é uma das maiores do mundo, né? Que era o West Coast, que atendia desde Seattle e até o Canadá, aquela costa toda e até o Canadá. E ele foi lá fazer um estágio de 3 meses, né? E lá também ele se destacou, porque quando ele quis vir embora,
o patrão dele, que era um californiano que trabalhava de bermuda, isso até hoje me incomoda um pouco, porque ele trouxe um pouco aquele espírito de, sabe, pô, e tal, né? O cara era surfista e tal, mas não era um avião, o Sim. patrão dele, 30 e poucos anos, um pouco mais velho que ele. E Isso é dessa nossa nova geração. e ele Eu fiquei aprisionado lá de terno e gravata durante tantos anos e hoje, assim, a gente percebe que esses grandes líderes, né, Geraldo? Eles é não verdade. se pegam mais outra a batida, isso, né? é outra Eu acho que batida. estão muito mais focados no resultado. Eu conheço o Claro, Gustavo, é o Gustavo, o que ele fala. ele quer mais olhar o resultado lá do que se ele vai estar com uma boa gravata isso, bonita, enfim. exatamente, você pegou. Você é da geração, já pegou. Então, esqueci agora o nome dele. Ele queria que o Gustavo ficasse lá. Falou, olha, você quer ficar aqui e tal, quer trabalhar comigo aqui? E ele, não, vou para o Brasil. E você, E ele, como bom empresário, falou, não, agora eu quero o retorno do investimento. Eu investi, traz de volta para casa, né? Ele de lá, ele falou, pai, já que eu vou ter que começar a trabalhar pesado agora e tal, eu gostaria de passar uma semana no Havaí. Olha só. Posso ir daqui para o Havaí? Pro Havaí, Vai, lógico. vai lá, meu filho e tal. E aí o chefe dele, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco, o dono da empresa, no dia que ele foi embora, fez um bolo para ele, chamou todos os funcionários da empresa e deu um envelope para ele com $500. Ele trabalhava de graça, era Era um estágio. estágio voluntário. Estágio voluntário, não era remunerado. Muito bem. E ele deu $500 para ele, falou, se um dia se você precisar para você usar lá no Havaí e tal, você vai passear lá. Passear lá, leva para Mas gastar. se você mudar de ideia, estou aqui para trabalhar com você, vir trabalhar comigo. E aí ele veio, né? E aí eu já estava começando quando ele veio, eu comecei a passar as coisas para ele. Hoje a gente está, bom, falando sobre isso, sobre a influência. Uma coisa que também está sendo um fator de sucesso para nós é que agora a gente começou, a empresa continuou se desenvolvendo, né? A gente adquiriu imóveis do lado ali, ampliou e tal. Aliás, hoje a gente já está sufocado ali. Depois eu queria falar sobre isso também, Fui lá conhecer. sobre o plano diretor da cidade. Você não tem mais onde carregar. Crescer, né? Santos está Você não, sofrendo por você não isso. tem mais. Você, por exemplo, na Manuel Torinho não pode. Se eu quiser ir para lá, num armazém daquilo, eu não posso. Não. Porque lá só pode ter residência. Quer dizer, o pessoal esquece. O plano diretor de Santos, um assunto para você. Se você for falar com o pessoal todo aí Se você me permitir, eu defendo muito isso, né? Ficou um pouco, o centro de Santos um pouco perdido, né? Ninguém sabendo o que fazer com o centro de Santos. E fizeram um plano diretor olhando também para as questões residenciais. Eu sempre costumei bater nessa tecla, e continuo batendo, Geraldo, se você me permitir. Panamá, eu fui conhecer o Panamá, eu fiquei impressionado com aquele centro velho que eles têm, que eu acho ele muito parecido ao centro de Santos, mas muito parecido. E lá eles investiram no comércio, porque é o comércio que torna uma localidade pujante, né? Claro. E, consequentemente, a isso você pode também ter a residência. Não adianta ter só a residência, porque não funciona. Olha o Canal 7, né? Se a gente pegar o Canal 7 agora, começaram a ter as residências, mas se você for olhar o Canal 7 em si, ele virou uma via gastronômica, né? Tem comércios ali, você tem farmácia, supermercado. Se você não tiver isso ao entorno, ao redor, as empresas para que transforme aquilo ali numa economia viva, muito dificilmente a gente vai caminhar. E nós temos um problema grande, não só na cidade de Santos, mas em Santos, de modo geral, que é a cidade do não. Aqui nada pode, né? Então é muito difícil. É um plano diretor conseguir de evoluir. não muito tempo. O Santos não tem lugar para a infraestrutura do porto. Fora a área portuária mesmo, Sim. tudo que é lugar você não pode ter. Você não pode ter Sim. carga e descarga. E ainda tem o risco ali, né? O risco, não só o risco, mas também a dificuldade dos caminhões circulando pelas avenidas, sem terem os trechos devidamente adequados, uma zona secundária que você está reivindicando aí, Isso, principalmente isso. de fornecimento. Isso é fundamental. Das empresas de apoio, Isso é né? fundamental, Oficinas fundamental, navais e fundamental. fornecimento a navios e outras tantas. Mas então a gente começou a crescer. Hoje nós estamos com 110 funcionários. Uau. E a gente está investindo muito em treinamento. E aí o Gustavo sentiu necessidade, eu apoiei, está sendo um caso de sucesso, de nós pegarmos a consultoria, a monitoria da Fundação Dom Cabral, você já deve ter ouvido falar. Sim, sem dúvida. Que é uma das 5 mais respeitadas Porque é uma escolas. dificuldade quando é uma empresa familiar, não é, Geraldo? Quando você tem uma empresa familiar, muitas vezes a decisão ela é na emoção, mas quando você tem uma consultoria, ela te dá o caminho, né? E ela acaba Não é nem uma distanciando consultoria, da é uma emoção. escola de negócio. Eles Olha aí. vão lá, são 2 anos, depois você pode prorrogar. Sim.
Eles vão lá, dão aulas para gente de finanças, de operações, de processos, comercial, enfim, tem professores. Ela é muito conceituada, inclusive em Harvard. É uma das escolas de negócios mais conceituadas do mundo. A sede é em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, e são profissionais de altíssimo nível. E a gente não é barato, eles não gostam que eu fale, mas está valendo muito a pena. A gente tem aberto muito a cabeça, né? A gente está traçando planos interessantes de crescimento, tudo. E foi isso. Então, não sei se eu respondi, mas eu não forcei meus filhos a virem, né? Então, quando o Gustavo veio, as outras duas não quiseram vir. Ainda de vez em quando ainda convido, falar, aqui mora em São Paulo, tudo. Ela seria excelente na área de recursos humanos, porque ela lida com pessoas e tal. Eu digo, olha, quando quiser, não, elas têm a vocação delas, né? E o Gustavo está indo muito bem, quer dizer, hoje eu sou consultor do Gustavo, né? Para a gente finalizar, né? Infelizmente, chegando ao final do nosso programa, desapegou, né? Como é que é essa sensação de você transicionar para o teu filho e ver que ele está performando? Dá orgulho, Geraldo. Muito, você muito. olhar o Gustavo Muito, hoje, né? E falar muito. assim, cara, que legal, né? Como é que pode, né? E como é o teu dia a dia, né? Você chega na empresa, você virou mais Chego antes dele. mas você virou um consultor, né? Eu chego antes dele e o dia ele vem de vez em quando faço umas caras feias pra Ele deve estar Aí dizendo ele agora, fala assim, mas eu vou embora depois do meu pai. Não, Ele deve estar ele dizendo fala- ele isso. fala- Ele deve estar ele dizendo, eu vou fala- defender, ele vou fala defender. Assim, pai, já falei com Singapura, já falei com Hong Kong. Pai, eu tô chegando agora, mas tava 3 horas da O manhã. mundo é remoto. 2h30 da manhã, eu tava falando não sei quem, teve um pepino não sei aonde, em Paranaguá, em São Francisco do Sul. Eu já tava na parada e tal. Eu digo, mas eu podia estar aqui. Podia estar resolvendo aqui, né? Então Esse é o conflito de geração, né? O mundo é não, remoto mas hoje em eu dia, me sinto muito orgulhoso. isso aqui, Me né? sinto muito orgulhoso dele. Mas sou chato, eu critico, né? Eu dou Claro. palpite, eu falo para eles, olha, eu não decido mais. Você falou de desapego, eu desapeguei da decisão. Da decisão. Mas eu não abro mão de dar minha opinião. Quando eu vejo Consultivo, consultivo não deliberativo. não deliberativo, consultivo e invasivo. Porque quando vejo alguma coisa, eu vou lá, eu não faria desse jeito. Eu não perguntei, digo, mas eu estou falando. Eu já quebrei a cabeça indo por aí, fiz É a voz da experiência. Então, É a voz da mas experiência. então quer que faça do seu jeito? Não, vocês fazem do jeito que agora tem lá o Lamberti também, que é o Sim. diretor executivo nosso. Digo, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Eu só estou mostrando. Estou mostrando que já fiz assim, deu errado, então vocês não precisam errar o mesmo erro meu, erra um erro novo. Então assim que funciona. Que pena que está acabando. Você não falou que era pouco, eu falei muita coisa. Não, já passou, olha, eu passei 10 minutos do tempo normal. A produção já está aqui me cobrando, mas quero te agradecer e queria te fazer um pedido. Eu, na pandemia, acabei assistindo uma live, né, um podcast, igual o Porto 360 Entrevista, onde um grande líder dizia o seguinte: aproveita esse tempo da pandemia para você fazer aquilo que você sempre teve vontade de fazer e você nunca teve tempo. Porque o que você mais tem na pandemia é tempo. E é verdade, né? Eu escrevi um livro e aprendi a tocar violão. Que legal. E aí vai o meu desafio para você. Eu sei que você é um grande compositor. Eu quero uma música do Porto para que eu possa ter a oportunidade de tocar uma música tua. E quem sabe passar ela um dia aqui no programa. Meu amigo, obrigado pela tua presença aqui. Você sabe que eu tenho um carinho gigantesco por você e você é uma das pessoas que realmente fez e continua fazendo história no maior porto do Hemisfério Sul. Muito obrigado, Max. É uma honra estar aqui, né? Um prazer falar sobre a minha empresa, sobre a história do meu pai, né? Que você vê que me emocionou. Eu estou sempre às ordens. Eu gostaria de voltar aqui qualquer hora para falar um pouco das dores da nossa profissão. Nós vamos. Nós vamos ter Compromisso meu. Se você quiser cobrir, nós vamos estar de 24 e 25 de agosto em Brasília, fazendo uma convenção nacional. Olha aí. Pela primeira vez em Brasília, porque a gente é muito invisível. A gente precisa mostrar para as autoridades que nós existimos. É isso. Muito obrigado. Me manda o convite, que se eu tiver agenda, com certeza eu vou estar lá. A Associação Brasileira vai te mandar um convite. Tá aí. Para encerrar, Papo de Porto da semana com Mário Povia. Um forte abraço e até semana que vem.
papo hoje é sobre movimentação de cargas nos portos brasileiros. Estatística recém-divulgada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAQ dão conta da movimentação no primeiro semestre de 2023 de nada menos do que 616 milhões de toneladas de carga nos portos brasileiros. Volume acima de 6% superior ao mesmo período do ano passado e recorde histórico no setor. Todos de parabéns, evidentemente, o setor portuário tem respondido a contento às demandas que se lhe impõem, mas o cenário não é só de comemoração, mas também de certa apreensão, dado que temos aí um contexto onde desafios estão por serem enfrentados no setor. Eu digo por quê? A entrada do Brasil para o CDE vai efetivamente movimentar o comércio exterior brasileiro, a pujança de nossas commodities, é desnecessário dizer que elas continuarão crescendo, o próprio agronegócio e a mineração no Brasil são bastante pujantes. Nós temos uma política na navegação de cabotagem que deverá produzir resultados já no curto prazo. A cabotagem movimenta portos na origem, portos nacionais na origem e no destino. O setor de óleo e gás vai entrar nos próximos anos em níveis de produção de OPEP, portanto demandando muito portos e terminais portuários privados nas suas estruturas, seja em apoio marítimo, seja nas atividades offshore, seja também nas questões de movimentação efetiva de óleo e derivados de petróleo. Nós temos ainda a questão da economia do mar, geração de energias alternativas, projetos estruturantes que também também ocorrerão dentro das poligonais dos portos brasileiros, sobretudo gerando energia limpa e, portanto, essa é uma questão que também já tem data marcada para se iniciar e também vai demandar por provisão de infraestrutura portuária. E ainda estamos na iminência de começar a crescer. O Brasil vem andando de lado nos últimos anos com relação ao crescimento do PIB e provavelmente nós vamos virar a página aí e começarmos a reportar resultados mais ambiciosos, o que significa dizer que vamos ter incremento de demanda nos portos brasileiros nos próximos anos. Considerando que a provisão dessa infraestrutura não ocorre de imediato, ocorre de imediato, sim, questões envolvendo produtividade, questões envolvendo a absorção de novas tecnologias, mas a provisão efetiva de novas infraestruturas, ela demora de 5 a 10 anos e, portanto, nós temos que tomar a decisão agora de seguir adiante nesse crescimento para que não geremos aí gargalos futuros. Cenário otimista, porém desafiador para os próximos anos no setor portuário. Eu fico por aqui, meu amigo. Um grande abraço.